E aí pessoal, tudo bom? Quero falar com vocês um assunto bem rápido. Eu tenho pouquíssimo tempo de bateria. Há 15 anos, há 16 anos que eu me posiciono como um antipetista. Eu sou anti-PT por diversas razões. E uma dessas razões eu quero explicar para vocês aqui nesse vídeo bem rápido. Eu fiz umas declarações dizendo que se um cristão, confesso, votou no PT, ele não seria cristão de forma alguma. Isso gerou muito desconforto em várias pessoas, isso gerou desconforto em muitas pessoas. Eu quero falar para essas pessoas agora que passou as eleições, eu quero dizer que eu continuo com esse mesmo pensamento. Se você votou no PT consciente de quem é o PT e do que o PT faz para muitos dos nossos irmãos cristãos no campo missionário, o apoio que o PT dá para muitos regimes totalitários, meu amigo, se você sabendo disso tudo, você ainda votou no PT, você é sim um traidor da cruz de Cristo. E ponto final. Bom, eu não quero aqui, eu poderia muito bem levantar a tese e explicar por que eu sou contra o PT, pela questão da corrupção, pela questão da quantidade de mentiras, pela questão econômica. O PT é péssimo em economia, mas não, nenhuma dessas razões é a razão que eu quero levantar nesse vídeo. Eu apoio totalmente o antipetismo, porque o PT apoia regimes totalitários, regimes de ditadores, matadores, homens que fuzilam os seus inimigos. Então, eu sou totalmente anti-PT. E aonde eu estiver, eu falarei contra o PT. Eu falo isso há 16 anos e falarei muito mais ainda. Simples, o PT apoia regimes como as Farc, Cuba, Venezuela, apoia sim os terroristas da ISIS. A própria presidente Dilma foi na bancada da ONU e ela falou contra o ataque dos americanos contra esse regime demoníaco que matou vários repórteres, que matou missionários e que mata os missionários até hoje. Algumas pessoas podem dizer assim, como assim a questão das Farc, Jackson? Como que tu sabe que é a guerrilha armada da Colômbia? Essa candidata que hoje se candidatou, essa eleição pelo PSOL, ela já foi no PT, ela já foi petista, ela é porto-alegrense. E aqui em Porto Alegre, ela divulgou que o PT enviava dinheiro para as Farc. Ou seja, quantos missionários não morreram na mão dessa galera, desse pessoal? Quantos? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço um missionário que ele esteve num desses países socialistas que o PT apoia e ele foi preso e os guardas prenderam ele e prenderam sua esposa. Sabe o que os guardas mandaram ele fazer? Os guardas pegaram e fizeram ele ter relação sexual com a mulher dele enquanto os guardas estavam olhando e se masturbando. Logo após isso, os guardas pegaram a mulher dele e tiveram relação sexual com a mulher dele. Essa mulher está se recuperando até hoje. Esse homem também tiveram que voltar para Porto Alegre. E você apoia um regime desse. E a pessoa vem dizer assim, não, Jackson, a cruz de Cristo comprou a liberdade, onde todos podem votar em quem quiser. Eu quero dizer uma coisa, a cruz de Cristo não comprou liberdade para você ser moleque, safado e votar em partidos que apoiam regimes que perseguem os teus irmãos. A cruz de Cristo não comprou isso. Ou outros missionários em Cuba que foram fuzilados por Fidel Castro. Quantos missionários nós temos notícias que foram fuzilados lá em Cuba por Fidel Castro? Eu conheço um missionário em Porto Alegre que ele esteve em Cuba mais de 60 vezes. Ele contrabandeia bíblias e contrabandeia remédios, ele leva remédios para o povo. Eu levei ele uma vez para pregar em um culto de adolescentes, que eu era o líder, e o relato que esse missionário deu é terrível. Eu e minha esposa nos juntamos naquele mês com várias igrejas, tentando arrecadar absorvente para as irmãs e pasta de dente para os irmãos, porque eles não tinham as coisas mais básicas para eles. Nós temos relatos também de missionários que quando o regime de Fidel Castro estava sendo implantado, eles perseguiam os cristãos porque eles têm uma cosmovisão judaico-cristã e isso atrapalha o socialismo. Então o Fidel Castro e mais os seus demônios, os seus capangas do diabo, eles pegavam ratos enormes, colocavam dentro de sacos e esses sacos eram colocados por cima da cabeça dos irmãos e os irmãos ficavam apavorados, desesperados com aqueles ratos mordendo o rosto deles. É dessa forma que o terror foi tocado neles.
Dessa forma que o terror foi se alastrando, dessa forma que Fidel Castro tomou conta do governo lá em Cuba. Sem contar que o PT apoia o Fórum de São Paulo, quer dizer, organizou o Fórum de São Paulo, onde lá, nas primeiras edições, estavam Hugo Chávez, estavam o líder da Colômbia, o líder das Farc, porque o próprio Hugo Chávez disse que conheceu o líder das Farc no Fórum de São Paulo. Nesses encontros aqui no Brasil, esses governos totalitários, eles são louvados, eles são reverenciados por esse regime petista. O PT, ele na verdade não instituiu esse governo socialista no Brasil porque não teve condições ainda, tá entendendo? Aí eu sei que alguém pode dizer assim, ah, Jackson, tu é muito apaixonado falando. Cara, isso aqui não é uma questão passional, isso aqui é uma questão lógica. A questão aqui não é se eu sou apaixonado quando eu falo esse tipo de assunto. A minha pergunta pra vocês é a seguinte: e se fosse o teu filho? E se fosse a tua mãe? E se fosse a tua mulher? E se fosse os irmãos da tua igreja local? Vocês conseguiriam ainda votar nesse partido? Se o partido apoiasse um regime onde o ditador invadiu tua casa e estuprou a tua mulher na tua frente, tu conseguiria votar nesse partido? Não, é lógico que não. E por que quando o partido apoia esse regime que perseguiu os teus irmãos de outros países, isso não tem importância alguma? Por quê? Isso é hipocrisia. Vocês querem fechar os olhos, vocês querem fechar os ouvidos para ninguém pensar nisso, mas isso é óbvio. Se nós apoiamos um partido que apoia esses regimes, nós estamos contra os nossos irmãos. Aí eu sei que vai ter gente dizendo assim, ah, Jackson, tu é muito extremista. Cara, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu estou me lixando para o que vocês dizem. Eu não como na mão de vocês. Eu não tenho compromisso com vocês. Eu não concordo com esse pensamento de que se dane os irmãos. Depois que assinar a revistinha do Portas Abertas, não adianta, tu é um hipócrita. Se tu votou no PT, sabendo que o PT apoia esse tipo de regime, e depois quer assinar Portas Abertas, cara, olha, eu não tenho nada a ver contigo, tá entendendo? Meu compromisso não é contigo, meu compromisso é com Deus e com os meus irmãos que estão perseguidos nesse momento nos campos mais longínquos do mundo, aonde o PT apoia essas instituições que perseguem os cristãos. Cristão, se você votou no PT, consciente disso, há sangue nas tuas mãos. Te arrependa e é isso aí, tá bom? Um abraço. Falou!